Salve, salve estudantes de Química, aqui é o professor Francis e estou gravando esse vídeo aqui para explicar os conteúdos e os exercícios, questões da nossa segunda atividade de Química para o primeiro período de 2021. Eu vou fazer uma leitura aqui das questões e paralelamente eu vou explicando o assunto que está sendo abordado para essa atividade, correto? Então vamos lá, a leitura do questionário. A primeira questão é: o que diz a lei de Lavoisier e como também ela é conhecida? A segunda questão: assinale a única alternativa que torna a proposição abaixo verdadeira. A proposição é: as leis ponderais tratam das relações entre as tracinho, tracinho, 2, tracinho, tracinho, lacuna, né? Espaço, e as massas 2, lacuna também, em qualquer reação química. Tá? Aí você tem as alternativas de A até a letra D e você vai marcar uma alternativa correta que vai preencher corretamente essas lacunas que estão faltando aí nessa segunda questão. Na terceira questão, ela diz assim: assinale a única alternativa que torna a proposição abaixo verdadeira também. Aí a proposição é a seguinte: segundo a lei da conservação das massas, em um sistema químico tracinho, 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 a massa total permanece tracinho, tracinho, tracinho. Então você também vai marcar uma letra correta, né? Contemple, que complete o significado real dessa proposição, né? Dessa frase aí, tá? A quarta questão diz assim: o trabalho do químico francês Antoine Lavoisier, que é conhecido, há controvérsias para esse termo, mas ele é conhecido como o pai da química moderna, né? Depois eu explico melhor sobre isso. O trabalho do químico francês Antoine Lavoisier era essencialmente experimental e baseado nas seguintes técnicas, exceto, né? Exceto é menos, com exceção. Aí você vai ver a letra A: uso constante de balanças de alta precisão para a época que ele viveu. B, realização de reações químicas em ambientes abertos. Letra C, observação e anotação da soma das massas dos reagentes e da soma das massas dos produtos envolvidos em uma reação química. E a letra D, realização das reações químicas em recipientes fechados. Tá? Tem uma dessas alternativas aí que está errada. Então você vai marcar a que está falsa, né? Que está errada. E a quinta questão é: cite uma consequência positiva para o avanço da ciência química advinda da lei de Lavoisier. Tá certo? Então são essas as questões da nossa atividade. E agora eu vou fazer aqui uma breve explicação sobre esse contexto, o contexto histórico, como surgiram essas leis, as combinações químicas, né? Mais detalhada, mais precisamente, essa lei de Lavoisier, ou lei da conservação da massa, ela é uma das leis ponderais da química, tá? Existem outras leis ponderais, como a lei de Proust, que é a lei das proporções constantes. Existe a lei das proporções múltiplas do Dalton, né? Ou lei de Dalton. E tem a lei do Lavoisier, que é a lei da conservação das massas. Então essas três leis são muito importantes, foram muito importantes para o desenvolvimento para o surgimento da química lá pelo final do século XVIII, né? Início do século XIX, quando houve uma fundamentação científica de fato e que essa ciência tomou a partir de então caráter de uma ciência, tá? A química deixou de ser uma pré-ciência, vamos dizer assim,
como era nos conhecimentos da alquimia, né? Como os alquimistas praticavam. Claro, eles foram muito importantes para a química ter chegado ao status de ciência, né? No final do século XVIII. Nomes expoentes como Robert Boyle, Antoine Lavoisier, como citei, o John Dalton, né? o Louis Proust, ou seja, uma série de pensadores. O Paracelso foi um grande alquimista também, tá? Uma série de pensadores que levaram, né, a confluência da elevação da química como uma ciência moderna, tá? Então, alguns autores citam Lavoisier como pai da química moderna, né? Mas há controvérsias nessa questão, porque há outros cientistas importantes também para o surgimento da química moderna. Não só o Antoine Lavoisier, que foi muito importante, claro. Não vou negar nunca a importância dele, porque ele é um dos maiores cabeças da química de todos os tempos. Mas o Robert Boyle também foi um dos iniciadores da química, né? Quando ele introduziram métodos científicos, novas formas de pensamento, de experimentações nessa ciência. Bom, agora eu vou falar um pouco aqui sobre as leis ponderais. Então, leis ponderais, elas são leis que se referem às massas das substâncias participantes de uma reação química, tá? Então, tudo que se refere às massas está ligado às leis ponderais, tá? Existem as leis volumétricas também, que estão ligadas ao volume dos reagentes e dos produtos participando de uma reação química, tá? Então, todas essas leis aí, tanto as ponderais quanto as leis volumétricas, elas são as leis das combinações químicas, elas estão na gênese da química quanto formação de uma ciência moderna, né? Como a química surgiu ali no século XVIII, ali no final do século XVIII, início do século XIX. Bem, aí você pode perguntar, professor, o que é uma lei? Bem, vou explicar aqui resumidamente o que é uma lei. Toda verdade, ela pode ser comprovada experimentalmente, né? Então, através de experiências, várias experiências, diga de passagem, geralmente não se chega numa conclusão, assim, numa lei, numa teoria, de uma hora para outra. Então, tem muito trabalho, muito trabalho de paciência, tá? E então, para a gente chegar em uma lei científica, a gente precisa comprovar experimentalmente uma verdade que aconteça na natureza, tá? E foi isso que o Lavoisier fez quando ele propôs a lei da conservação das massas, tá? Então, o que diz a lei da conservação das massas? Num sistema fechado, em que ocorre uma reação química, a soma das massas do reagente é igual à soma da massa dos produtos. Vamos traduzir isso aí para vocês entenderem melhor. Então, a lei de Lavoisier é também conhecida como lei da conservação das massas, tá? E ela diz isso, em um sistema fechado. O que é um sistema fechado? É um local em que você vai realizar uma reação química. E esse local ele é fechado, é um sistema fechado, porque ele não vai trocar matéria com a vizinhança, tá? Com o universo. Então vai ser conservado ali a matéria. Pode até trocar energia com o universo, né? Mas matéria não, fica fechada ali. Então não sai nenhum átomo de dentro do sistema fechado. Nenhum átomo, nenhuma molécula. Nada de matéria sai, tá? Por isso que ele é considerado um sistema fechado. Então o Antoine Lavoisier, ele realizou as experiências dele utilizando, além das balanças de precisão, né? Caracteriza bastante o trabalho dele, essas balanças, né? Essas medidas, essa precisão, essa exatidão, né? Essa medição toda, ele realizou em sistemas fechados,
para ver o que acontecia. E ele chegou nessa conclusão. Ele percebeu que se ele reagisse a massa de X mais a massa Y de dois reagentes, no final da reação química, ele teria outros produtos, né, outras substâncias, já que foi uma reação química que aconteceu, mas a soma das massas seria a mesma da massa do reagente. A massa dos produtos seria a mesma da massa do reagente. Tá? Então, eles conseguiram, foi o primeiro a chegar nessa conclusão aí. Tá? Então, por exemplo, se você tem gás hidrogênio reagindo com oxigênio, formando moléculas de água, tá? Moléculas de hidrogênio com moléculas de oxigênio reagindo quimicamente, produzem moléculas de água. Aí você faz a experiência num sistema fechado, pega 4 gramas de hidrogênio, reage com 32 gramas de oxigênio, aí você chega em 36 gramas de água. Ou seja, se você somar os 32 gramas de oxigênio mais os 4 gramas de hidrogênio, que são os reagentes, né? A soma da massa do reagente, que dá 36, essa soma, né? 32 mais 4, você vai ter exatamente 36 gramas de massa de água. Tá? Então você observa na balança aí que é a mesma massa, tanto antes da reação quanto depois. 36 soma dos reagentes e 36 a soma da massa do produto. Tá? Então foi essa conclusão que o Antoine Lavoisier chegou e que é um dos pilares, né, das leis das combinações químicas. Uma segunda questão. Então, você vai preencher as lacunas, né, da proposição que tornam ela verdadeira. Vamos lá. As leis ponderais tratam das relações entre Olha, se são leis ponderais, tratam das relações entre as massas, tá? Dos reagentes e as massas dos produtos em qualquer reação química. Tá bom? Terceira questão. Assinale a única alternativa que torna a proposição abaixo verdadeira. Olha lá. Segundo a lei da conservação das massas, em um sistema químico aberto ou fechado? Fechado. A massa total permanece constante. A massa não se altera, né? Apenas as substâncias se modificam. A massa não. Tá? Isso diz a lei do Lavoisier. Na quarta questão, o trabalho do químico francês Antoine Lavoisier era essencialmente experimental e baseado nas seguintes técnicas, exceto, vamos lá, uso constante de balanças de alta precisão para época. Essa é uma das marcas centrais do trabalho do Lavoisier, né? Utilização de balanças, né, que trouxe uma precisão nas medições, né, das substâncias químicas, né, uma exatidão, trouxe essa exatidão, né, e pode ser considerada uma das principais características do trabalho de pesquisa do Antoine Lavoisier, que levou à descoberta da importância fundamental da massa, da matéria nos estudos químicos, tá bom? Então, a letra B, realização das reações químicas em ambientes abertos. Bem, a lei de Lavoisier fala sobre a ocorrência de reações químicas em ambientes fechados, não abertos, fechados. A observação e anotação da soma das massas dos reagentes e da soma das massas dos produtos envolvidos em uma reação química. Perfeito, isso aí, o trabalho dele foi caracterizado por isso também, né? Então, ele fazia anotações, observações precisas, meticulosas sobre, né, os dados das reações químicas. E letra D, a realização de reações químicas em recipientes fechados. Como eu havia dito lá na primeira questão, a lei de Lavoisier caracteriza por realizar-se em sistemas fechados, que não trocam matéria com o universo. Tá? A massa se conserva ali. Tudo bem? E a quinta questão, para a gente finalizar nosso questionário aqui,
cite uma consequência positiva para o avanço da ciência química advinda da lei de Lavoisier. Bem, houve várias contribuições, né? O trabalho aí do Lavoisier, a partir dessa lei, né? Olha, a gente pode dizer que contribuiu com a evolução dos conhecimentos químicos, né? Por exemplo, tem uma área da química que é a estequiometria, que nós vamos estudar. Grave bem esse nome, estequiometria. Ela é uma área da química que precisa muito dessas leis, principalmente da lei de Lavoisier, lei da conservação da massa, e lei das proporções constantes do Proust, lei de Proust, tá? Então a gente vai, essa área da química, ela, que é uma área de cálculos químicos, né? De medição tanto de reagente, cálculo de reagente quanto de produtos, estão baseadas nessas leis ponderais aí, tá? Então, trouxe avanços também, novas formas de interpretação para reações químicas, né? Deixando elas mais precisas, né? E exatas. Tudo bem? Outras contribuições do Lavoisier foram que ele criou uma nomenclatura, né, científica, as substâncias químicas semelhantes às que usamos ainda hoje. Tá? Então, há uma série de contribuições, tanto teóricas quanto experimentais, tanto qualitativas quanto quantitativas, né, advindas não só da lei de Lavoisier, como do trabalho inteiro do Lavoisier. Então, pessoal, essa aí é uma contribuição para o estudo de vocês. Espero que vocês tenham entendido bem, e qualquer dúvida é só me perguntar, vocês sabem aonde, no PV de Química. Fique com Deus e até a próxima. Valeu!